E aí, pecadores, tudo bom com vocês? Hoje iremos falar sobre um dos maiores e incríveis personagens de toda a Bíblia. Basicamente, ele deu início à grande jornada do povo de Deus, o maior patriarca de todos os tempos, o pai da fé. Entre os milhares de personagens da Bíblia, Abrão foi um dos que mais passou por provações. Um pouco diferente da de Jó, mas ainda assim era provações. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo! Abrão inicialmente morava na terra de Ur dos Caldeus. Foi casado com uma mulher chamada Sarai e Abrão tinha 3 irmãos, sendo que um deles havia falecido, que no caso era o pai de seu sobrinho Ló. Depois disso, Abrão criou com Ló um elo muito forte de pai e filho. De um lado tinha um menino órfão de pai e do outro lado um cara que tinha uma esposa que não podia ter filhos. Ocorreu um tempo em que o pai de Abrão, Terá, queria botar o pé na estrada, pegou toda a sua família e partiu para a cidade de Harã, onde se estabeleceram por um bom tempo. Um tempo até demais, já que Terá havia falecido ali mesmo. Bom, a Bíblia não nos fala o motivo de viajar do nada para Harã, nem se foi por voz de Deus ou porque eles estavam fugindo ou coisa parecida. Eles apenas viajaram em busca de um novo lugar para chamar de lar. Passado algum tempo, com 75 anos, Abrão finalmente escutou a voz de Deus, que resumidamente dizia que ele deveria sair de lá e viajar sem destino nas mãos de Deus. E que sua mulher sairia dela uma grande nação e que ele seria um homem muito abençoado que também abençoaria pessoas. Que quando alguém o amaldiçoasse, Deus o pagaria com a mesma moeda e assim sucessivamente. Mesmo que pareça uma ordenança simples, sair da terra em que seu pai faleceu, virar a vida de toda a sua família de cabeça para baixo e viajar com milhares de bichos e servos para todos os cantos, não era tão simples assim, sem contar que ele nem sabia para onde iria. E em segundo lugar, Sarai era estéril, e a promessa de uma grande nação era muito difícil de acreditar. E a jornada começou. Abrão viajou até Siquém, em Canaã. Era um lugar usado para adoração de ídolos, e Deus lhe disse que a daria de presente. E Abrão aceitou a oferta, com um ato de fé. E assim, levantou o altar e um tempo depois seguiu em frente. Abrão começou a andar mais perto do Egito, onde conseguiu, com uma atacada de mestre, ter algumas relações comerciais com o faraó, ou seja, mais dinheiro. Mas pelo fato dele ter se mudado para o Egito, conseguimos perceber que ele pisa na bola em sua fé, já que ele não teve tanta fé para acreditar que Deus lhe daria Canaã e se mudou para o Egito. Abrão pisa na bola de novo, sim, de novo. Enquanto ele estava no Egito, ele começou a ficar com medo de morrer. Naquela época, Sarai não era tão velha, de pele flácida quanto imaginamos. Era uma mulher muito linda, uma Miss, que mais tarde seria conhecida por nós como Misericórdia. Mas o que isso tem a ver com o fato de ele ter medo de morrer? Naquela época existia uma vibe de matar ou morrer, machismo. Se eu matar você, sua mulher vai ser minha, e basicamente era isso que ele temia. Na cabeça dele se passava uma história muito triste de tipo, uma noite chuvosa e fria, um campo aberto com vista para um precipício, e que na pontinha dele tinha uma lápide que dizia: aqui jaz um fracote que não conseguiu nem lutar por sua mulher. Beleza, o cabeção teve a grandiosa ideia de dizer que Sarai era sua irmã. Faraó os recebeu de bom grado, até bom demais para ser verdade depois que conheceu a irmã de Abrão. Ao achar que ela era uma jovem de 60 e poucos anos solteira, o faraó começou a querer que ela fosse sua nova faraó, se é que vocês me entendem. O faraó foi o primeiro a experimentar essa promessa. Um dia, graves doenças atingiram o faraó, e quando ele descobriu a mentira de Abrão, Abrão só não morreu porque Deus era com ele. Faraó os mandou embora. Falando sério, se fosse eu na pele de Faraó, eu os matava ali mesmo. Bom, mais uma jornada se inicia para a terra de Negueb, uma terra desértica e seca. E como lá era um lugar inabitável, de Negueb foram para o futuro Betel. Foi quando finalmente em Betel conseguiram descansar. Todos se estabeleceram ali e conseguiram arranjar um pouquinho de paz. Um momento para se sentir bem consigo mesmo. Aquele momento que você começa a se amar, sabe? Tipo, nossa, nada de ruim vai acontecer por enquanto. Então, mas paz não está muito no vocabulário do povo de Deus, ainda mais no Antigo Testamento. E foi isso que aconteceu, né? Os servos de Abrão e de Ló começaram a discutir
porque os dois tinham a mesma quantidade de servos e era um espaço muito pequeno para os dois. Bom, depois de uma discussão bem pacífica entre pai e filho, basicamente, os dois no final decidiram que iriam se separar. Já era hora, né? Já que Ló não poderia ficar nas costas de Abrão para sempre, já que os dois tinham a mesma quantidade de servos e era um espaço muito pequeno para os dois, como eu havia falado. Então, um contrato era o seguinte: Ló iria para um lado, Abrão iria para o outro. E essa decisão estava nas mãos de um único homem, Ló. Bom, o vídeo termina por aqui. Ufa, a história de Abrão é muito longa. Teria que dividir a história dele em algumas partes para vocês não se cansarem tão rápido, né? Claro. Estão animados? Essa não é nem a metade da história desse grande homem. Além de ser o pai da fé, Abrão também era um homem de altares. Ele sempre edificava um altar por onde passava. Era tipo uma marca do relacionamento que ele tinha com Deus. O legal é que quanto mais o homem de Deus tinha um relacionamento com ele, na maioria das vezes seus pecados apareciam mais explícitos na Bíblia. Depois vocês olham. Como se Deus nos desse um contraste de que nem todos nós somos completamente super-heróis. Temos falhas, claro. E assim como Abrão, ele mentiu, basicamente, um pecado aqui muito explícito. Mas o que diferenciava ele das outras pessoas era que ele sempre se levantava no final. Mesmo que ele caísse, ele ainda tentava continuar seguindo em frente. E bom, esse é o vídeo de hoje e nós falaremos sobre isso mais tarde, no próximo episódio. E agora, finalizo aqui. Meu nome é Gel e esse é o canal TLOS. Adiós e hasta la vista, baby!